Olá, alunos. Essa é a gravação do dia 2 de setembro de 2021. Na aula de hoje, a gente fez uma revisão dos conteúdos de história do mês de agosto e julho. Demos uma olhada em todas as aulas e fizemos um pequeno resumo, um texto resumo, para a gente poder conversar sobre esses assuntos que a gente trabalhou. Então, como vocês vão ver agora no texto que vai aparecer, eu vou explicar ele passo a passo para vocês, de modo que vocês possam ter uma ideia do que foi a aula presencial de hoje. No mês de agosto, no início do segundo semestre, a gente estava olhando as divisões dos períodos históricos. Então, eu estava conversando com os alunos que estavam aqui com a gente, a dona Jussara, o Rodrigo, o seu Francisco, os alunos da T6, a Graziele, o Ailton, o Eduardo, sobre as dimensões desses períodos históricos. Eu queria que vocês tivessem uma noção das distâncias de tempo daquilo que a gente fala que aconteceu antigamente. Antigamente pode ser, para nós, uma conversa que eu estava tendo com o Francisco, sobre como o leite vinha para as casas em tambores, em jarros, né, de leite que eram engarrafados, entregues na porta das casas, e que era necessário ferver, porque ele não era o leite longa-vida que a gente compra em caixinha no mercado. Estava falando que antigamente, e esse antigamente se refere ao período de existência das nossas vidas. Eu e o Francisco estávamos nos lembrando que a gente entregava leite, buscava leite dessa forma, porque surgiu o comentário de que o leite, hoje, da forma como ele é produzido, o Rodrigo estava contando para a gente, o Rodrigo Cardone, que tem vacas que dão centenas de litros de leite. E aí eu comentei que quando a gente vai no mercado comprar leite, o que a gente paga mais caro atualmente não é o conteúdo da caixa, mas sim a própria caixa, que permite que grandes quantidades de leite possam estar à venda por muitos meses. Né? Aquele leite que é retirado da vaca, que é ordenhada mecanicamente, e ele é então pasteurizado e colocado nessa embalagem longa-vida, que permite que milhões de pessoas tenham acesso àquele leite por muitos meses, de modo que se torna viável a produção em grande escala. Então, eu e o Francisco continuamos falando sobre como que antigamente essa tecnologia não existia, esse processo industrial não era tão aperfeiçoado, e então o leite era tirado da vaca e entregado rapidamente no mesmo dia, para ser consumido em 1 ou 2 dias, né, e mantido na geladeira, e as nossas mães ferviam o leite por cerca de 10 minutos para eliminar as bactérias mais perigosas. Né? Então, a dimensão do antigamente pode ser algo que aconteceu na nossa vida há muitos anos atrás, mas também pode ser algo que aconteceu há vários séculos, ou há 1 ou 2 séculos, por exemplo, como o regime de produção escravagista no Brasil terminou, né, há uma coleção de décadas atrás, né? A questão de 1 século e pouco. E aí você pode ir recuando cada vez mais no passado e pensar na cultura ocidental como a cultura do cristianismo, que tem 2000 anos de idade. E aí eu estava comentando com os alunos que estavam na aula presencial que a civilização egípcia durou 5.000 anos, né? Antes ainda de Cristo nascer, por 5.000 anos, esse modo de vida egípcio, caracterizado pela civilização que eles construíram no delta do Rio Nilo, uma região fértil para a agricultura que permitiu essa civilização florescer, eles existiram por 5.000 anos antes do período que a gente considera o período nosso ocidental, do surgimento do cristianismo, né, até ele se tornar hegemônico em Roma e depois em toda a Europa, que se passaram daquele tempo até hoje 2020 anos, 2021 anos. Então, o que essa divisão dos períodos históricos permite é que a gente tenha noção da profundidade do tempo.
Então, em julho, nós estudamos a pré-história. E aí a gente está falando de dezenas de milhares de anos no passado. Nós estamos falando de um período muito extenso da existência humana sobre a Terra, em que o modo de vida era a caça-coleta, que nós éramos caçadores-coletores e que vivíamos num território de forma nômade, sempre em busca de caça, água, alimento e abrigo, que durou cerca de vários milênios, dezenas de milhares de anos. Algumas pessoas falam que entre os primeiros antepassados e o surgimento do homem moderno, cerca de 2 milhões de anos se passaram, e esse período é o período em que nós, então, não tínhamos agricultura, não tínhamos a linguagem e não tínhamos a escrita. Então, a humanidade é muito antiga e seu modo de vida mais duradouro é o modo de vida que existe em pequenos lugares do planeta atualmente, que é o da caça-coleta. Pequenos grupos humanos ainda hoje são caçadores-coletores. Então, vocês percebam a dimensão e a profundidade do tempo na medida em que a gente mergulha no passado e vai tentando entender a origem da espécie humana e de seus modos de vida, das suas civilizações. Ainda em julho, a gente já avançou para estudar as civilizações antigas, as primeiras civilizações da Idade Antiga, e aí fizemos várias aulas sobre elas, né? Esse comentário que eu fiz do Egito, depois a civilização da Grécia, dos gregos, que foi muito importante para o modo ocidental de enxergar o mundo, nosso modo de ver o mundo, né? Daqueles países, daquelas culturas que foram colonizadas pelos países da Europa, pelas potências europeias, e que tem um modo ocidental de ver o mundo, né? Não em oposição, em contraposição, em contraste com o modo dos orientais, né? Do Oriente Médio e da Ásia, né? Em relação às formas de ver e de enxergar o mundo que são diferentes. Por exemplo, eu comentava que a história chinesa não é contada no mesmo calendário que nós, né? Em algum mês do ano lá eles comemoram o ano deles e lá está pelo ano 5000 e não sei quantos lá. Então existe algum momento importante para a civilização chinesa que eles contam como o ano 1 do calendário deles. O mesmo para o povo hebreu, os judeus, ou o povo de Israel, tem um calendário diferente desse calendário nosso, baseado no nascimento de Cristo, no Oriente Médio, né? No início, lá no Oriente Médio ainda, que depois vai influenciar a civilização romana e vai se tornar hegemônico como culto religioso. Cada local do mundo, né, tem a sua própria perspectiva, a sua própria visão sobre a sua história e sua maneira de datar esses períodos. O que a gente está olhando é para a forma como a história ocidental é contada, a história do nosso modo de vida. E aí eu fui vendo que a gente passou em 5 de agosto a estudar o feudalismo dentro da Idade Média, né, esse regime que era baseado na servidão dos camponeses ao senhor feudal. Vimos as características da Idade Média nas aulas do dia 12 e 19 de agosto. Pensamos sobre como a ideia de modernidade surgiu na mentalidade ocidental, o termo modernidade, né, o modernismo e a modernização, as diferenças desses termos. No dia 26, a gente estudou um pouco o conceito de idade contemporânea, que seria o tempo atual da história, a fase atual que a gente está vivendo da história. E a gente está fazendo isso, então, para tentar situar o modelo de desenvolvimento civilizacional e os desafios que nós temos para a nossa época. E tentar entender as mudanças que estão ocorrendo de modo acelerado desde a Revolução Industrial até os dias de hoje. E aí a aula foi muito produtiva, assim, a gente pôde conversar sobre como era a vida dos nossos pais e avós, como as coisas mudaram nos nossos modos de vida com a Revolução Industrial, com o avanço do conhecimento
científico, tanto do ponto de vista da tecnologia, quanto do ponto de vista do conhecimento mesmo, de entender como é que os seres humanos se formam, como é que eles sofrem, como é que eles curam seus sofrimentos, como é que eles lidavam com a vida antes dos recursos tecnológicos. Foi uma aula muito legal, assim, que a gente conversou bastante, a gente se ouviu, se escutou e conseguimos fazer essa conexão entre o conteúdo das aulas e as nossas vidas, né? Trazer o conhecimento para a prática cotidiana, para nos ajudar a resolver problemas, nos ajudar a melhorar nosso modo de vida. Então esse foi o resumo da aula de hoje. Eu vou deixar gravado no Google Sala de Aula e vou deixar ele também no meu canal, o canal do YouTube. É de lá que eu busco as aulas. Não sei se vocês sabem, eu coloco dentro do Google Sala de Aula o link para o meu canal, que pode ser acessado também de fora do Google Sala de Aula. É lá que ficam guardados esses vídeos que eu gravo com o programa que eu estou usando agora. Alguns vídeos eu costumo gravar com o próprio Google Meet, que é onde a gente tem as aulas ao vivo, as reuniões, que a gente participa, usando os links do WhatsApp e do Google Sala de Aula, mas o sinal da internet é muito fraco aqui na sala onde eu estou, então eu estou gravando a aula depois e postando no meu canal do YouTube e colocando o link lá no Google Sala de Aula. Sempre que vocês quiserem assistir ou rever aulas minhas, vocês podem procurar o meu canal pelo meu nome, que é Marco Antônio Pires de Oliveira, ou pelos links dentro do Google Sala de Aula. Um abraço para todos. Amanhã a atividade é remota, todo mundo participa pelo computador, quem puder participar, ou pelo celular. Segunda-feira é ponte, né? Estamos sábado, domingo de folga, segunda não tem aula. Terça-feira não tem aula, é 7 de setembro. E quarta-feira os professores vão estar reunidos aqui na escola, mas não terão alunos. A gente vai estar preparando aí mudanças no currículo, debatendo e discutindo elas para ver o que é melhor para nossos alunos, para as comunidades, enfim, para o processo de educação. Então vocês, a partir de amanhã da atividade remota, só voltam à escola na quinta-feira que vem. Um abraço para todos, bons estudos, bom descanso, continuem mantendo o distanciamento social, usando máscara, lavando com frequência as mãos ou usando álcool gel. Um grande abraço e bons estudos para todos. Um abraço.